você me segue aqui no canal, sabe que eu me preocupo bastante com o processo de leitura, porque a escolha de livros, principalmente qual livro eu devo ler primeiro na obra de um determinado autor, ou então qual é o livro mais apropriado para uma determinada idade ou para um determinado repertório que a pessoa tenha cultural, isso faz toda a diferença, né? Essas escolhas da leitura, elas vão ser determinantes para alguém gostar ou não de um escritor, e até mesmo pode acontecer o pior, pois escolhas erradas na infância ou na adolescência podem fazer com que essas pessoas se afastem dos livros, e muitos de forma definitiva. Então, eu acho que esse é um grande problema que nós temos aqui no Brasil, nas escolas principalmente, mas também dentro de casa. Por isso que eu sempre digo nas minhas palestras que os professores e os pais têm enorme responsabilidade na formação de um indivíduo leitor, mas também na de um indivíduo não leitor, né? Às vezes eles fazem coisas que isso é determinante para a pessoa não se interessar pelos livros. Há algumas obras que a escolha de por qual narrativa ou romance começar é quase indiferente. Vou dar um exemplo em relação à obra da grande escritora, né, de mistério policial, a Agatha Christie. Os livros policiais dessa escritora, eles têm basicamente a mesma estrutura. E não há pelo menos eu não conheço, são muitos livros que ela tem, mais de 90, se não me falha a memória, pelo menos eu não conheço, nenhum que tenha um grau mais difícil de leitura do que outro. O que vai acontecer é que o mistério proposto pela história, por ela, às vezes é mais difícil de ser resolvido. Mas isso, gente, não tem nada a ver com a complexidade da narrativa. É outra coisa, tá? Agora, em obras complexas, né, como são as obras de Machado de Assis, principalmente na sua fase realista, o processo de leitura deve sempre começar pelas suas narrativas mais curtas, como as crônicas que ele escreveu durante a vida toda, depois fazer um caminho para os contos, em seguida para os romances da sua fase romântica e somente depois para os romances da sua fase realista. E aí, por que isso? Porque é preciso que o leitor se acostume primeiro com a linguagem, é uma linguagem de mais de século, tá? Com a estrutura narrativa, com as marcas do escritor, ele saber ali quando o escritor está sendo irônico, quando não está, até chegar em obras, então, de mais difícil entendimento. Para minha tristeza, a maioria dos professores simplesmente não pensa nisso. E aí eu vejo alunos que nunca leram Machado na vida, que não entendem a importância de Machado de Assis, lendo como primeiro livro um Memórias Póstumas ou um Dom Casmurro. E depois, o que eu acho mais engraçado, é os professores se surpreenderem por que os alunos detestam Machado de Assis, tá? Eu tô para falar isso faz muito tempo. É determinante, principalmente se você for docente. Acho que em quase 95% dos casos, a recomendação de escolher narrativas mais curtas e só então passar para as mais longas, eu acho que funciona perfeitamente bem. Mas como toda regra tem sua exceção, há alguns autores e algumas obras que este caminho da mais curta para mais longa não pode ser a regra.
Às vezes, porque é necessário impactar o leitor com o livro mais importante do escritor, somente aquele que é conhecido, que todo mundo fala, para ele gostar tanto, impactá-lo de tal forma para levá-lo a ler livros menos famosos ou talvez um pouco mais difíceis. Mas às vezes, como no caso de hoje, no caso do escritor Franz Kafka, nosso autor de hoje, a minha escolha é sempre porque eu tenho muito receio que ao ler um livro de Kafka, nunca mais a pessoa queira ler outro, ou porque não tem o repertório, ou porque não entendeu, e porque também Kafka é o escritor do mal-estar. Ele quer que o leitor pense, que o leitor quebre paradigmas, e para isso ele vai usar como recurso literário tirar o leitor de sua zona de conforto. E como que ele faz isso? Provocando no leitor mal-estar, provocando angústia. Ele é um mestre em fazer isso. Por isso que muita gente não gosta de Kafka, não lê com o distanciamento necessário, se envolve ali de tal maneira que sente este mal-estar. Assim, aqui no canal eu optei por começar por sua obra-prima, que é O Processo. Porque se a pessoa realmente não gostar depois que eu falei tudo isso e não quiser ler mais nenhum, pelo menos ele já leu aquele que eu considero, eu e muitos estudiosos, sua principal obra. Mas eu acho que se você for ler Kafka já preparado para o que você vai encontrar, eu acredito que o mal-estar vai ser menor e você vai ser capaz de fazer uma leitura mais crítica, observando as potencialidades da narrativa. Kafka não ficou famoso à toa, né? É uma escrita muito potente, com muita coisa boa. Então, vamos hoje ao segundo livro de Kafka, que é A Metamorfose. Ele é um conto que fala de um caixeiro viajante, vendedor de tecidos, né? Um ser absolutamente comum chamado Gregor Samsa. E esse caixeiro viajante, um belo dia, sem mais nem menos, pelo menos a gente não sabe de nada que tenha acontecido antes, ele acorda transformado em um inseto monstruoso. E ele pensa: o que aconteceu comigo? Mas para surpresa nossa, de nós leitores, essa estranheza que ele tem fica apenas nisso, nesse pensamento, né? Em seguida, ele começa a pensar em coisas do trabalho. O trabalho era muito importante para ele e para sua família. Então, como que ele iria sair do quarto para pegar o trem, que é uma coisa que a caixeiro viajante faz, viaja, né? E o fato dele ter virado um inseto, isso vai para segundo plano. Claro que aí já tem uma crítica do Kafka ao modo de trabalho, que é o modo do capitalismo selvagem, né? Que absorve o indivíduo quase que totalmente. Como que o trabalho, eu pergunto sempre, pode ser mais importante do que a vida. Então é isso que o Kafka está querendo mostrar. Esse protagonista não se surpreende tanto quanto ele deveria. A preocupação dele é o trabalho. Ele mora num apartamento com as famílias, os pais e uma irmã caçula chamada Gretchen. E ficamos sabendo que o seu pai se deu muito mal nos negócios, não faz mais nada, né, não trabalha mais, e quem sustenta a família é o Gregor Samsa. E ele ainda paga a dívida do pai. No início, a história cria ali uma expectativa de como a família vai receber a notícia, né, da sua transformação, da sua metamorfose, e ele reluta em abrir a porta. Eles batem, pedem para ele abrir, ele está atrasado e ele não abre.
E até o seu chefe, vendo que ele estava realmente atrasado, vai à sua casa. Mas a família, que ainda não sabe de nada, não sabe o que aconteceu, diz que ele devia estar doente, por isso que ele não está abrindo a porta e não foi trabalhar. E continuam insistindo para que ele abra a porta. Quando, finalmente, depois de um grande esforço, porque ele não tem mais mãos, né? Ele é um inseto, ele consegue ali virar a chave, né, e abrir a porta. Obviamente, todo mundo se assusta, o gerente sai correndo, a mãe cai ali desolada, levanta, vai para a sala desolada e o pai o obriga a voltar para o quarto e o pai tranca a porta do seu quarto. A partir daí, o que vai acontecer é uma adaptação da família e do próprio Gregor ao seu novo estado. Ninguém se questiona o porquê daquele absurdo, né, ter acontecido. Como que um ser humano passa por essa metamorfose, né? E isso é uma das marcas do Kafka. Ele não está preocupado em lhe explicar. Se você for ler o processo, a gente nunca fica sabendo lá no processo por que o personagem principal estava sendo processado. Da mesma forma que aqui, em A Metamorfose, nós, leitores, não sabemos por que ele se transformou em um inseto, nem como isso se deu, como isso foi possível. É como se a causa, né, não fosse importante. O mais importante é mostrar como as pessoas reagem a uma nova situação e fazer uma relação entre a antiga, como é que era, e como ela e como é atual. Porque isso determina, as relações determinam quem nós somos. A gente vai percebendo também uma tristeza e um isolamento crescente do personagem, né? E que até aquele momento era uma pessoa que trabalhava muito para sustentar a família, né? Ele era muito mais preocupado com a família, ele queria pagar um conservatório de música ali para a irmã caçula, ele era muito mais preocupado com os outros do que consigo. Mas a gente vê que de arrimo de família, ele passou a ser o estorvo da família. Então isso é o que o Kafka quer nos mostrar. O Gregor, ele não consegue se comunicar mais e aos poucos nós vamos percebendo como ele vai perdendo a sua humanidade. Eu já falei várias vezes aqui como o processo de linguagem é importante. Pode ser linguagem de sinal, não tem problema, mas como é importante, né? Peço que você leia, eu não vou dar mais spoiler. Peço que você esteja preparado para situações de um inseto que está preso em seu quarto, ele está comendo em seu quarto, fazendo as necessidades fisiológicas do seu quarto, mas isso, gente, não é o mais importante, né? Ler a Metamorfose é se preocupar com as muitas sutilezas que o Kafka coloca entremeadas nessa história que à primeira vista parece uma história absurda. Então a gente lê tentando descobrir o que é que aquela história nos provoca. A que tipo de reflexões chegamos com algo tão absurdo como um ser humano se transformar em um inseto? Eu vou dar um exemplo. Quer um exemplo? Eu vou dar. Em determinado momento ali do conto, o pai joga uma maçã em Gregor, que lhe fere muitíssimo as costas, né? Uma maçã dura no inseto, machucou. E o instrumento da dor é uma maçã, algo ingênuo, bonito, saboroso, mas que tem a simbologia do pecado original, da Eva, do paraíso, do nosso nascimento. E justamente ela foi arremessada não pela irmã, mas por um pai a seu filho.
Não é interessante? Tem muitos outros exemplos como esse que eu acabei de dar. O Kafka poderia ter usado qualquer objeto como arma que o pai tivesse na mão, mas ele usa uma maçã. São essas sutilezas, né, que fazem um grande escritor como Franz Kafka. Perceba também que tanto em O Processo como em A Metamorfose, os livros começam com o personagem protagonista acordando. E isso eu acredito que é muito relevante. Vamos nos lembrar que aquele momento em que estamos acordando é um momento meio obscuro do nosso dia, né? Nós não temos muita segurança do que está acontecendo. A gente não sabe dizer direito se está completamente acordado ou se ainda está sonhando, se ainda está dormindo. É um momento em que o inconsciente, né, que é acessado no nosso sono, ele se mistura com o consciente. Então, acho que é o único momento do dia que isso acontece, né, de uma forma muito mais palpável. Eu gosto muito de fazer uma relação com o verbo acordar em francês, que é se réveiller, que vem da mesma origem, até parecido, com révéler, que é o verbo revelar. Então, esse momento da gente acordando, a gente está se revelando, porque está trazendo o inconsciente e também porque está virando uma pessoa consciente, né? Em A Metamorfose, o personagem fala que ele não está sonhando, mas nós podemos confiar nessa sua certeza de não estar sonhando? Quantas vezes durante o sonho a gente se pergunta, mas eu estou sonhando ou eu estou acordado? Acho interessante demais que os dois personagens estejam justamente acordando. Então, você ler Kafka com esse olhar, com esta preocupação de descobrir Kafka, fica muito mais fácil. Por fim, eu quero reforçar que o mal-estar provocado no leitor, enquanto uma ferramenta do Kafka, uma ferramenta narrativa, ele leva ao deslocamento. Seja, termos de sair da nossa, ou seja, nós temos que sair da nossa condição anterior e passar a uma nova condição. Isso faz com que a gente desloque o olhar, a gente tenha um olhar de fora. E isso nos permite, aqui no caso da metamorfose, nos perguntar o que é ser humano. O que é este trabalho, né, que nos absorve 24 horas ao dia? Como são as nossas afeições? Isso vale a pena, né? Então, acho que é um grande livro, é um grande conto, A Metamorfose. Fico com dó que as pessoas não leiam Kafka. Você acha que Kafka parou por aí? Não. Tem um outro conto chamado Um Relato para uma Academia, que o caminho do protagonista é justamente o contrário. Trata-se de um macaco, chimpanzé, que vira humano. Mais uma vez, o que o Kafka está fazendo é o deslocamento do olhar, o deslocamento do ser. E eu vou falar, claro, deste conto em um próximo vídeo, por isso você precisa se inscrever aqui no canal para saber quando eu vou falar esse novo conto do Kafka. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, isso é muito importante para um canal de literatura. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. De vez em quando eu também publico no meu Face, publico no meu Instagram. Será um prazer ter você por lá comentando. Um grande abraço.